Durante anos, você ouviu que coceiras fazem parte do envelhecimento, pele seca, circulação lenta, nada sério. Mas e se eu lhe dissesse que certas coceiras em lugares específicos são sinais silenciosos de que algo vital está falhando? Muitos homens acima de 50 sentem isso à noite e guardam em silêncio. A verdade é que não é a idade que encurta a sua vida, e sim mensagens do corpo que são ignoradas. Hoje vou revelar como interpretá-las. Sou a doutora Maria José Freire, urologista, há 20 anos ajudando homens a recuperar energia e masculinidade. Comente de onde assiste, curta e se inscreva. Quando falo de coceira nas pernas, muitos homens acima de 50 pensam imediatamente em pele seca ou em algo sem importância. Mas o que acontece por baixo da pele merece atenção. Com o passar dos anos, a circulação tende a ficar mais lenta, especialmente nas pernas que estão mais distantes do coração. O sangue leva oxigênio e nutrientes e, quando esse fluxo diminui, pequenos nervos da pele começam a reclamar. Essa reclamação não dói, não sangra, mas coça. E é exatamente por isso que tantos homens ignoram esse sinal por tanto tempo. Você pode perceber que essa coceira aparece mais no fim do dia, quando fica muito tempo sentado, ou à noite, quando deita e o corpo finalmente desacelera. Muitos relatam pernas pesadas, sensação de cansaço e até aquela vontade constante de se mexer. Isso não é fraqueza, nem algo normal da idade. É o seu corpo dizendo que a circulação precisa de ajuda para manter energia, conforto e saúde ao longo do tempo. Em homens acima de 50, circulação mais lenta também conversa diretamente com disposição. Quando o sangue não flui bem, o corpo inteiro economiza energia. Você acorda cansado, sente menos vontade de se movimentar e aos poucos entra num ciclo silencioso de sedentarismo. A coceira nas pernas, nesse contexto, é como uma luz amarela no painel do carro. Não significa que algo quebrou, mas mostra que seguir ignorando pode gerar outros problemas. A boa notícia é que pequenas ações diárias fazem diferença real. Movimentar as pernas ao longo do dia é uma das mais simples. Levantar a cada hora, caminhar alguns minutos, flexionar os pés enquanto está sentado já estimula o retorno do sangue. A hidratação também é essencial. Quando você bebe pouca água, o sangue fica mais espesso, dificultando a circulação e ressecando a pele. Algo tão básico quanto água influencia diretamente esse desconforto. Outro ponto importante é o sono. Dormir mal afeta a circulação e a recuperação dos vasos sanguíneos. Criar uma rotina de sono mais regular ajuda o corpo a reparar esses sistemas silenciosos que trabalham por você. Nada disso exige esforço extremo, apenas constância. Envelhecer não é falhar, é aprender a cuidar melhor do que ainda funciona muito bem. Quando você começa a prestar atenção nesses sinais e faz ajustes simples, a coceira tende a diminuir, a sensação de peso melhora e a energia volta aos poucos. Mas o corpo não se comunica apenas pelas pernas e há outro local onde a coceira traz uma mensagem ainda mais íntima, que muitos homens evitam comentar. Agora quero falar de um tema que muitos homens acima de 50 sentem, mas quase nunca mencionam: a coceira na região genital. Esse é um assunto silencioso, cercado de constrangimento e por isso mesmo frequentemente ignorado. Mas do ponto de vista do corpo, essa coceira não tem nada de vergonhoso. Ela costuma ser um reflexo direto de mudanças hormonais, especialmente na testosterona, e do equilíbrio da hidratação da pele nessa região. Com o passar dos anos, a produção de testosterona tende a cair de forma gradual. Esse hormônio não está ligado apenas ao desejo sexual, mas também à qualidade da pele, à circulação local e à capacidade de regeneração dos tecidos. Quando a testosterona diminui, a pele fica mais fina, mais sensível e menos protegida. O resultado pode ser uma coceira persistente, às vezes acompanhada de ressecamento ou desconforto leve, que aparece e desaparece sem explicação clara. Muitos homens associam imediatamente esse incômodo à higiene ou a algo infeccioso, quando, na verdade, o problema pode estar no equilíbrio interno do corpo. A circulação nessa região também muda com a idade. Menos fluxo sanguíneo significa menos oxigênio e menos nutrientes chegando à pele. Isso afeta a sensibilidade e pode gerar essa sensação irritante que incomoda, mas não parece grave o suficiente para procurar ajuda. Emocionalmente, isso pesa. Vejo muitos homens que começam a evitar o toque, o contato íntimo ou até exames de rotina por vergonha. Esse afastamento silencioso afeta a autoestima, energia e até o relacionamento consigo mesmo. E é aqui que a maioria erra, sofre em silêncio, acreditando que é assim mesmo depois de certa idade. Existem ajustes simples que fazem diferença. Manter uma boa hidratação ao longo do dia melhora a qualidade da pele de dentro para fora.
Prestar atenção ao sono também é fundamental porque é durante o descanso que o corpo regula hormônios e repara tecidos. Movimentar o corpo regularmente ajuda a melhorar a circulação local, algo essencial para essa região tão sensível. Não estou falando de exageros, mas de constância. Quando você entende que esse sinal não é fraqueza nem perda definitiva de masculinidade, algo muda. O corpo está pedindo suporte, não silêncio. E quando esses pedidos são atendidos cedo, a recuperação é muito mais simples. Ainda assim, a pele não é o único mensageiro. Existe um tipo de coceira que aparece principalmente à noite e revela algo ainda mais profundo sobre como seu corpo está lidando com o próprio metabolismo. Existe um tipo de coceira que muitos homens acima de 50 percebem principalmente à noite, quando o dia termina e o silêncio aumenta. Às vezes é na região anal, às vezes parece mais difusa, mas quase sempre aparece quando você finalmente deita para descansar. Durante o dia, o corpo está ocupado, compensando, empurrando tarefas. À noite, quando tudo desacelera, esses sinais ficam mais claros. E isso não acontece por acaso. Com o passar dos anos, o metabolismo tende a ficar mais lento. O corpo processa toxinas, gorduras e resíduos com menos eficiência e um dos órgãos mais envolvidos nesse trabalho silencioso é o fígado. Quando ele está sobrecarregado, parte dessas substâncias que deveriam ser eliminadas acabam circulando mais tempo no sangue. A pele, que é um grande órgão de eliminação, muitas vezes manifesta esse excesso em forma de coceira, especialmente em áreas sensíveis. Essa coceira noturna costuma vir acompanhada de outro problema comum, sono fragmentado. Você acorda para se coçar, vira de um lado para o outro, dorme mal e acorda cansado. Esse ciclo afeta diretamente sua energia no dia seguinte. Homens acima de 50 frequentemente me dizem que se sentem mais irritados, menos focados e com menos disposição, sem perceber que tudo começa com noites mal dormidas. Existe também um componente circulatório aqui. À noite, quando você se deita, o fluxo sanguíneo muda. Se a circulação já não está ideal, algumas regiões recebem sinais de estresse com mais intensidade. A coceira aparece como um alerta discreto, não doloroso, mas persistente. Não é o corpo falhando, é o corpo tentando se comunicar. E emocionalmente, isso desgasta. Dormir mal mina a paciência, afeta o humor e, com o tempo, interfere até na testosterona, que depende de um sono de qualidade para se manter equilibrada. Muitos homens entram num ciclo em que aceitam o cansaço como parte do envelhecimento, quando, na verdade, estão apenas ignorando pequenos sinais que poderiam ser ajustados. Alguns hábitos simples ajudam a aliviar essa sobrecarga. Criar um horário mais regular para dormir e acordar dá previsibilidade ao corpo. Reduzir excessos à noite, especialmente refeições pesadas, facilita o trabalho do metabolismo enquanto você dorme. A hidratação adequada ao longo do dia também ajuda o fígado e melhora a qualidade da pele. Não são mudanças dramáticas, mas consistentes. Quando esses ajustes começam, muitos homens relatam menos coceira, sono mais profundo e uma sensação gradual de recuperação da energia. Mas há algo importante que preciso deixar claro. Ignorar esses sinais ao longo dos anos cobra um preço silencioso. E é exatamente sobre esse acúmulo de pequenos avisos ignorados que vou falar a seguir, porque é aí que o desgaste do corpo realmente se acelera. Quando sinais pequenos como a coceira são ignorados repetidamente, o corpo aprende uma lição perigosa, ele continua compensando até onde consegue. Em homens acima de 50 isso é muito comum. Você segue a rotina, trabalha, cuida da família, dorme mal, sente desconfortos leves e diz a si mesmo que não vale a pena parar por causa disso. O problema é que o organismo não esquece. Ele apenas vai acumulando esforço silencioso. A circulação mais lenta, o sono fragmentado, a hidratação inadequada e o desequilíbrio hormonal não atuam isoladamente, eles se somam. Quando você ignora a coceira nas pernas, por exemplo, aceita também pernas mais pesadas e menos energia para se mover. Quando ignora a coceira íntima, aceita aos poucos uma relação mais distante com o próprio corpo. E quando ignora a coceira noturna, aceita noites ruins como algo normal. Esse conjunto cria um desgaste progressivo que não aparece de uma vez, mas muda como você se sente ano após ano. Muitos homens acima de 50 me dizem que aguentam bem, mas quando conversamos com calma, percebem que estão sempre cansados, menos motivados e com dificuldade de manter hábitos saudáveis. Isso não é falta de força de vontade, é um corpo que está gastando energia demais para manter o básico funcionando. A consequência é um círculo vicioso. Menos energia leva a menos movimento, que piora a circulação, que afeta o sono, que interfere na testosterona.
Existe também um impacto emocional importante. Ignorar sinais do corpo cria uma desconexão. Você passa a tratar o desconforto como inimigo ou incômodo, em vez de mensagem. Com o tempo, isso reduz a atenção aos próprios limites. Não é raro ver homens que só reagem quando algo se torna grande demais para ignorar, quando na verdade o corpo já vinha pedindo ajustes há muito tempo. Quero deixar algo claro: envelhecer não significa entrar em declínio inevitável. O que acelera o desgaste não é a idade, mas a repetição diária de pequenas negligências. O corpo masculino é resiliente, especialmente quando recebe suporte consistente. Pequenas correções feitas cedo preservam energia, circulação e qualidade de vida por muitos anos. Quando você começa a enxergar esses sinais como orientações, tudo muda. A coceira deixa de ser um incômodo isolado e passa a ser um convite à atenção. É aí que surgem oportunidades reais de mudança, sem pressa e sem radicalismos. E no próximo passo quero mostrar exatamente como ajustes simples, feitos no dia a dia, conseguem proteger sua vitalidade de forma surpreendentemente eficaz. Quando falo em ajustes diários, muitos homens acima de 50 imaginam mudanças difíceis ou rotinas rígidas, mas o corpo não precisa de extremos, precisa de constância. Pense nele como um sistema bem construído que só perdeu manutenção regular. Pequenos hábitos, repetidos todos os dias, devolvem equilíbrio à circulação, à energia e até ao conforto da pele. E o melhor é que esses ajustes se encaixam na vida real. Começo sempre pela hidratação, porque ela é subestimada. Beber água suficiente ao longo do dia mantém o sangue mais fluido, melhora a circulação e protege a pele, inclusive nas regiões mais sensíveis. Muitos homens só bebem água quando sentem sede, mas nesse ponto o corpo já está atrasado. Criar o hábito de pequenos golos frequentes faz diferença silenciosa, porém profunda, ao longo dos meses. O movimento diário é outro pilar. Não falo de academia pesada, mas de lembrar ao corpo que ele foi feito para se mover. Caminhar, subir escadas, alongar as pernas e mudar de posição ao longo do dia estimula a circulação e reduz aquela sensação de peso que drena a energia. Homens acima de 50 que se movimentam um pouco todos os dias tendem a dormir melhor e sentir menos desconfortos aparentemente sem causa. O sono merece atenção especial. Dormir bem regula hormônios, incluindo a testosterona, e permite que o corpo repare vasos sanguíneos e tecidos da pele. Ir para a cama em horários mais consistentes, reduzir estímulos à noite e respeitar o próprio ritmo não é luxo, é cuidado básico. Um sono mais profundo reflete diretamente em mais disposição durante o dia e menos sinais estranhos à noite. Cuidar da pele também é parte desse processo. A pele é um órgão vivo, sensível à circulação, à hidratação e ao descanso. Manter hábitos simples, como não ignorar ressecamento e evitar agressões desnecessárias, ajuda o corpo a se comunicar de forma mais clara e confortável. Quando a pele melhora, muitos homens percebem que a coceira diminui naturalmente. O ponto mais importante é entender que esses hábitos funcionam juntos. Não é um ajuste isolado que transforma tudo, mas a soma deles ao longo do tempo. Isso devolve ao corpo a sensação de segurança, reduz o esforço interno e preserva a energia. Envelhecer, nesse contexto, deixa de ser uma perda e passa a ser uma adaptação inteligente. Quando você começa a cuidar desses detalhes, algo interessante acontece. O corpo fica mais silencioso, menos alertas, menos incômodos, mais estabilidade. E essa é a base para uma vida mais longa e com mais qualidade. Mas para fechar esse raciocínio de forma completa, preciso falar diretamente com você sobre controle, tranquilidade e o que realmente define seus próximos anos. Em encerramento, focará em tranquilizar você. Coceiras não são sentença, são alertas ajustáveis. Reforçarei que homens acima de 50 podem recuperar energia quando entendem sinais simples do corpo e cuidam de circulação, hidratação, sono e testosterona de forma consistente. Vou resumir como pequenas mudanças diárias: água suficiente, rotina de sono, atenção à pele e aos hábitos. Criam resultados acumulativos ao longo dos anos. Também convidarei você a compartilhar sua experiência nos comentários, fortalecer essa comunidade e acompanhar o canal. Fecharei com uma mensagem digna e esperançosa, lembrando que seus melhores anos não ficaram para trás, eles dependem de decisões calmas feitas hoje. Consciência clara, respeito ao seu ritmo e escolhas possíveis no dia a dia. É um convite à longevidade consciente, sem medo e sem pressa.